Paz do Senhor Jesus, igreja. Hoje a gente vai estar no livro de Ezequiel 3, versículo 16. O cabeçalho diz assim, ó: o atalaia de Israel. O verso 16 diz assim: E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirá a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá, não o avisando, tu não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho, ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Deixa eu dar só uma pausa aqui. A palavra do Senhor está dizendo aqui: eu, como cristã, Simone, eu sei que você está errado, está fazendo tudo errado. E eu não falo do caminho do Senhor, da salvação do Senhor Jesus Cristo. Eu, como conhecedora da palavra, se eu não falar a você que Jesus salva, somente Ele salva. Se você vier a morrer hoje, sem eu te lhe falo do amor de Jesus Cristo, o seu sangue, Deus vai requerer de mim, porque não falei desse amor, dessa salvação para você, para a sua vida, amém? Vou continuar. Mas se avisar o ímpio e ele não se converter das suas impiedades e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desvia da sua justiça e faz maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando, tu, o seu pecado, morrerá, e sua justiça, que praticará, não virão em memória. Mas o seu sangue da tua mão o requererei. Aqui a palavra do Senhor está dizendo que quando a gente fala e ele se arrepende, há sim salvação. Mas quando você fala que ele não se arrepende do que está fazendo, certamente morrerá. Vou continuar aqui no 21, que diz assim, ó: Mas avisando tu, o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livrar a tua alma. Tá vendo? Aqui é bem claro quando o Senhor diz assim, ó: Mas se avisando tu, o justo, para que o justo não perca e ele não peque, não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Tá vendo? Quando eu lhe aviso para você sair dos pecados que está fazendo errado, e você não fizer mais, você está salvo. E eu também estou salvo porque consegui falar com você
e você ouviu a palavra do Senhor. Amém? 22. E a mão do Senhor estava sobre mim, e ele, e, perdão, e a mão do Senhor estava sobre mim, ali, e ele me disse, levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e cai sobre o meu rosto. Ele caiu o rosto no chão. Então entrou em mim o Espírito de Deus, viu? O Espírito Santo, e me pôs em pé, e falou comigo, e me disse, entra, encerra-te dentro da tua casa. Mas eu vou terminar aqui, que é muito boa essa palavra de Ezequiel. O 25 continua dizendo assim, ó. Quando ele manda ele entrar na casa dele, ele continua no 25 dizendo assim, ó. Porque o filho do homem, eis que porão corda sobre ti e te ligarão com elas. Não sairá, pois ao meio deles. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar e ficará mudo, e não lhes servirás de varão que repreenda, porque casa rebelde são eles. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás, assim diz o Senhor, que ouvi, assim diz o Senhor, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Obrigado, Senhor Jesus, por a palavra em Ezequiel 3, versículo 16. Atalaia de Israel. Amém? Obrigado, Papai do céu. A palavra de reflexão se encontra aqui no livro de Provérbios 14, 21, que diz assim a palavra do Senhor. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Essa é a palavra de reflexão de hoje. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Obrigado, Senhor Jesus, por a palavra de reflexão. Amém? Como a palavra aqui em Ezequiel fala que a gente tem que avisar para o ímpio dos caminhos dele, para que ele se conserte e não venha a morrer sem conhecer a palavra do Senhor, sem conhecer da salvação do Senhor. Hoje eu peço a você que estiver me assistindo, que aceite a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, amém? Só Jesus salva, ninguém salva. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo, amém?
Aqui no livro de Josué 1, versículo 8, a palavra do Senhor continua dizendo assim, ó: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Aqui no livro de João 3:16, a palavra do Senhor continua dizendo assim, ó: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? João 3,30 também diz assim, ó: É necessário que ele cresça e que eu, Simone, diminua. João 14,6 também diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo, seu único Filho. João 8,32 também diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 14,14 também diz assim, ó: E se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Aqui em Provérbios, deixa eu ver aqui. Aqui em Provérbios 14, versículo 12, a palavra do Senhor diz assim, ó: Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Hoje eu peço a Deus que quem estiver assistindo esse vídeo, que estiver nos maus caminhos, que volte, refaça seu caminho. Se for preciso, deixa tudo para trás. O que passou, passou. Reinicia. Dá um reset na sua vida e começa do zero, mas na presença do Rei, na presença de Papai. Aceita Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Começa com Cristo. Começa a sua vida com Cristo. O que passou, passou. Deixa tudo para trás. Quem te chama para os maus caminhos, deixa. Bota Deus em primeiro lugar na tua vida. Só Deus pode te dar salvação. Deixa tudo para trás. Deixa as amizades ruins para trás. Amigo seu é Deus, seu pai e sua mãe e seus irmãos e suas irmãs. Amigo da rua não existe. Deixa tudo para trás. Dá preferência a Deus. Aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Esse é o caminho. Não tem outro. Não desvie do caminho do Senhor, não. Há muitos atalhos, mas só um leva você ao Pai. Amém? Que todos tenham um bom dia na presença do Rei dos Reis. Amém?